Olá, família. Esse aqui é o último evangelho. Chegamos ao fim do evangelho. Foi o recorde, né, Helena? Você que dá aula de evangelho. Esse aqui foi o recorde de estudo do evangelho, né? Falamos um ano inteiro de evangelho dentro do templo, né? É uma aula por semana. E devido a essa pandemia, nós estudamos diariamente. Então, em meio à tragédia, em meio às desgraças, foi um meio de aprimorarmos nosso conhecimento e de aprendermos a buscar conforto. Este evangelho, este capítulo aqui é maravilhoso. Virou até um clichê, né? Maravilhosa essa aula, família, que vem nos ensinar a eficácia da prece. Então, este capítulo é Pedi e obtereis. É parecido com o outro, buscar e achareis, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Mas aqui vem elucidar as condições da prece, o poder que a prece exerce sobre nós. Então vamos conversar um pouco sobre esse evangelho, família. Segundo a minha compreensão limitadíssima, vou tentar explicar para vocês a maneira que eu pedi auxílio para que compreendesse. Então vamos lá, família. Nós aprendemos dentro do templo que a tudo dai graças. A tudo dai graças. Quando a gente aprende a acender nossa fé positiva e a gratidão, tudo dai graças. Agradecer sobre todas as coisas boas que temos. Pra gente se afinar com o bem, com coisas maravilhosas. Certo. Mas muitos humanistas, por N motivos, esquecem dessa grandiosa capacidade que temos de comunicação com o divino, que é a oração, a reza, a prece. E por muitas vezes eu mesmo já me peguei fazendo um roteirinho. De todo dia de manhã eu falo com Deus. E aí eu faço um roteirinho, né? Cada um à sua maneira, né? Cada um com a sua prece, com o seu jeito particular de falar com Deus. E começa com o tempo, um pouquíssimo tempo, virar algo mecânico. E o poder da prece, dessa ligação com o divino, o nosso Criador, é o sentimento e não é a repetição de pedidos. Não que não gere energias, mas ela se enfraquece muito, né? Quando a gente pede mecanicamente, porque a gente até esquece o que está falando. É tão mecânico, é tão rotineiro que a gente é mecânico. Cada um à sua maneira, né? Mas obrigado por mais um dia, Senhor, que seja um dia maravilhoso, dá-me proteção na minha ida e na minha volta, abençoe minha família. Todo dia é isso, né? Aí fica mecânico, então perde o sentimento. E a oração, vigiai e orai, pensai antes de falar. Oração é falar. E a gente que tem tanta aula para olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, a gente se questiona, então, onde está Deus? Aonde está Deus? Ele está dentro e está em todos os lugares. Estamos submersos no fluídico universal. Ele está aqui entre eu e meu celular, eu e vocês, dentro de mim, fora de mim, no quarto, na rua,
mas também está no banheiro, está em qualquer lugar. Por isso tudo é visto, tudo é sentido. O universo inteiro está imerso nesse fluido. E é através dele que, como o som propaga a voz, ele propaga as energias. Não existe barreira para ele. Então, a eficácia da prece tem essa capacidade de não limites, de não barreiras, de eu elevar meus pensamentos a Deus, elevar minhas energias e emaná-las para onde eu quiser direcionar elas. Então, não é assim? Quando alguém pede uma oração dentro do nosso grupo, não é perguntado, mas qual é a distância dele? Mas aonde que ele está? Ele está na mesma cidade que eu? Para me fazer uma oração para ele? Não existe distância, não é? Então, não existe barreiras para esse fluido, para essa energia chegar até essa pessoa. Então a gente tem que compreender o poder que tem a prece, o poder que habita dentro de nós, a nossa centelha divina. É muito raro eu pedir oração para mim. Só se eu estiver em um estágio de muita aflição, né? E aí eu vou pedir oração para mim. Aí eu vou falar: ô mãe, firma meu nome, faz uma oração para mim, né? Normalmente a gente leva pedidos de outras pessoas para dentro da nossa corrente mediúnica. Então, família, vamos entrar em oração, vamos fazer uma corrente de oração para uma pessoa. Então, como é que funciona isso? Então pensa assim: eu sou energia, vocês são energias. Os guias são energias. E Deus, a energia criadora do todo. Então, se eu tenho capacidade de me elevar a Deus, de ser uma centelha divina, e de eu conseguir emanar essa minha energia boa para alguém, se mais de um com o mesmo propósito fizer isso, é uma corrente. Então ele tem mais força, essa energia, né? Então, mas ela não tem que ser mecânica. Ela não pode ser mecânica. Tem orações e preces maravilhosas, família. Lidas com o coração, são maravilhosas. Pai Nosso, prece de Cáritas, uma infinidade de preces que tem. Só que lida com emoção, só que sentidas quando faladas. E não a leitura matemática. Então a oração não existe regras. Não existe palavras certas. Que jeito? Qual é a sua intimidade com Deus? Qual é a sua intimidade com Deus? Ele está dentro de cada um de nós. Ele nos conhece do princípio ao fim. Ele sabe qual é a nossa capacidade. Aí é questionado: se Deus sabe de todas as coisas, de tudo que eu preciso, então não há necessidade de que eu peça. Mas se assim o fosse, nosso fim estaria escrito. E então eu não teria livre-arbítrio. Eu não teria possibilidade de me moldar a nada. Eu seria uma marionete. Ele vai fazer isso, isso, isso. Eu querendo ou não querendo, eu não ia sair daquele script, né? Mas ele tem um propósito pra gente e espera que nós alcancemos esse propósito dele o mais breve possível, para que a gente sofra menos. Ele não quer ver a gente sofrer. Então a eficácia da prece é exatamente isso, de nos elevar a Deus, entrar nessa energia maravilhosa do Criador, do todo, se afinar com a espiritualidade, a fim de impulsionar a gente mesmo para o caminho do bem,
ou então para a melhoria do próximo, para o auxílio do próximo. Eu aprendi com a nossa mestra, que eu nunca tinha prestado atenção. Ela disse para mim: filho, 1 hora de dor já é o suficiente. Não precisa ser o dia inteiro para alguém aprender com a dor. Então, um dia de sofrimento já é muito. Para que ficar sofrendo 20 anos? Então, se a gente pode auxiliar alguém a se libertar desse sofrimento, mesmo que essa pessoa, família, a gente não está aqui para julgar, como a mãe disse na aula dela, a doença de ninguém. A gente está aqui para auxiliar. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, para mim, 1 minuto de dor já é o bastante. Eu tenho uma resistência para dor. Eu tenho resistência para dor de machucado, porque eu sou mecânico. Minha mão é assim, ó. Ó a mão. Ó a mão. Sou mecânico. Eu tenho resistência para esse tipo de dor. A pancadinha, corte, sangrou, tô trabalhando. Mas para algumas dores eu não tenho. Para sofrimento eu não tenho. Então, como na aulinha da tábua de pregos, eu não gosto de ficar sentado muito, não. Eu tenho que identificar qual que é a minha dor e buscar auxílio para isso. Então, um dia só basta, família. Então, diferente de como ele chegou nessa situação, de quem chegou, se a gente entende que temos essa capacidade, por que não auxiliar? E aí, como é que funciona, então, essa prece? Através desse fluido que a tudo preenche. Então, não tem que ser algo mecânico para mim mandar uma energia boa para alguém. Então, olha que simples. Uma pessoa, imagina você fazendo uma oração para alguém. Então, canalizar essa energia, não é? A gente não precisa de conhecer essa pessoa, de ter afinidade, de amar. Não precisa. Para prece não precisa disso. É só emanar energia. Então, por mais que eu seja falho, por mais que eu tenha coisas a melhorar, e muitas, eu tenho a consciência de que eu tenho uma centelhinha divina aqui dentro do meu espírito, que eu sou filho da fonte divina. Então, eu peço para que eu seja capacitado a auxiliar e aliviar a dor dessa pessoa. Então que emane paz, que emane luz e conforto, que seja identificado o auxílio, que tenha clareza de pensamentos a fim de ver as soluções, que tenha restauração de saúde, que tenha misericórdia divina para a libertação desse sofrimento, para que essa pessoa se conecte com Deus, que tudo pode, e que através da misericórdia dos benfeitores ele seja auxiliado, aliviado, amparado, direcionado. Que ele tenha forças para identificar que é mais forte do que isso. Que ele se sinta capacitado por Deus neste momento para se conectar com Deus e fazer a luz dele se acender. Que essa pessoa seja amparada pela espiritualidade de luz, seja confortada pelos protetores, que seja visitada ainda agora pelo seu anjo de guarda. Então, sem ser mecanicamente, com emoção e com direcionamento energético, eu estou emanando essa energia para essa pessoa. E ela vai chegar perto dela. Ela estando aqui no Japão, na Bahia, na casa do lado, no quarto, no estado umbralino, em outro plano, vai chegar até essa pessoa. Porque eu estou direcionando
focando no auxílio para essa pessoa. Então, em volta dela, quando ela pede, fica mais fácil. Quando ela pede auxílio para Deus, fica mais fácil, porque ela já se conecta com Deus nesse exato momento. Então, em volta dela, essa energia fica pairando. Então, se um tem essa capacidade, imagina toda a nossa corrente. O campo energético que vai ficar em volta dessa pessoa. Então, os benfeitores, os guias, vão usar desse fluido para emanar sobre essa pessoa. E vai confortando. E vai limpando energeticamente. E ela vai criando situação de melhora. Tendo clareza de discernimento para enxergar a saída. Confiança em Deus para saber que está sendo amparada. E isso é um abraço. Ainda que ela esteja só. Então, essa é a força que tem a prece. Para mim e para o outro. É por isso a necessidade da harmonia da nossa corrente. É por isso que o Evangelho inteiro ensina a gente no nosso processo de melhoramento moral. Para que nós estejamos mais afinados com a espiritualidade. Para que tenhamos facilidade de nos auxiliar e de auxiliar o próximo com sentimento e não mecanicamente. Para que quando eu entrar dentro do templo, eu veja que ali eu não estou descalço porque é uma regra. Eu compreendo e sinta que eu estou descalço porque é um solo sagrado. Que eu não estou ali porque eu tenho que ir. Porque é minha casa. É minha família. É os guias que estão comigo o tempo todo. Há quantos mil anos? É aqueles que me amam. É aqueles que me auxiliam e eu tenho a oportunidade de estar ali num momento de 2 horas ou um pouco mais, de estar me colocando à disposição deles. É o foco no Congar e não no meu irmão. Para quando estiver um guia trabalhando, eu aprender a aula do foco, deixando meus problemas lá atrás e sabendo onde eu estou. Eu estou dentro de um templo, não estou dentro de um boteco. Ainda que esteja sendo realizada a terapia do riso, eu sei aonde eu estou. É isso que a gente tenta buscar e aprender. Eu tenho que saber aonde eu estou. O que eu estou fazendo aqui. Qual é o propósito dessa corrente espiritual e carnal? Então é dito que não é a quantidade de palavras que são ditas que dá força à prece, e que não é a quantidade de pessoas. Porque se tiver um é uma prece, se tiver mais de 3, né, eu estarei lá. É uma junção de mais força. Só que se tiver 100 pessoas numa corrente de oração e só uma tiver com foco, quebrou a corrente. É necessário que estejamos todos com o mesmo propósito. Então, a elevação de pensamentos é complicada para quem que nem eu, que a mente não para, né? A cabeça não para. Só que é uma técnica, um esforço de direcionar os pensamentos que não param. Porque é um movimento eterno a cabeça, né? Ninguém fica quieto. Não tô pensando em nada. Eu já tentei fazer isso um monte de vezes, não dá, né? Você tem que estar pensando em alguma coisa e ficar lembrando na cabeça de pensar naquilo. Então, é para que a gente aprenda que não é o amor
de uma pessoa que está dentro do templo que vai me fortalecer, mas é a união de propósito que vai fortalecer a corrente. Daí que a gente não tem que amar e levar para dentro de casa o irmão do templo. Somos a família, um vai ter afinidade e outro não. Mas é necessário que estejamos todos com o mesmo propósito. Cada um com a sua pequena parte, com o mesmo objetivo. Para que essa força energética seja fortalecida pela corrente e não quebrada por ela. E esse é o poder da prece, da fé positiva. Então, é dito que é necessário que a gente faça, ao acordar, a volta para a carne, uma prece. Agradecendo pela oportunidade que tivemos à noite, que às vezes nem lembramos. Mas, às vezes, poderíamos estar trabalhando espiritualmente, a gente não lembrou, mas eu posso estar trabalhando. Eu posso estar entre meus familiares, entre meus amigos. Agradecer por essa proteção que foi me dada espiritual, de eu sair e de eu voltar para o meu corpo. De eu agradecer pelo dia que eu vou ter. Mesmo sem saber como ele será. Porque fé é confiança. Essa é a fé positiva. Acreditar, confiar que vai ser melhor. E às vezes ela é esquecida. Porque a gente que tem uma crença, que tem um contato tão direto com a espiritualidade de luz, às vezes as pessoas acham que não há mais necessidade então de falar com Deus. Que só o fato dela falar com um guia de luz, ele é um intermediário de Deus, então não tem por que falar com Deus. E isso não é verdade. São a espiritualidade, né? São os intermediários de Deus, sim, mas é necessário que eu faça a minha parte, não é? Então, tá aqui logo no capítulo diz isso. Pede e obtereis, mas é auxílio. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, que é fé, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, não é um conjunto de repetição de pedido. A oração não deve ser essa. Porque, perdão, é eu ficar pedindo: eu quero uma casa, eu quero uma casa, 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 e eu vou ter a casa. Eu quero um carro, quero um carro. Deu pra entender? Não é isso. É uma conversa. Qual é a sua intimidade com Deus? E Deus não está fora. Ele está dentro. A centelha divina está onde? Dentro. A paz está onde? Dentro. Eu me conecto com Deus? Dentro. Para que eu aprenda a ver Deus fora. Então, quantas vezes pedimos coisas materiais? Porque é o que a gente está acostumado na carne, a gente esquece que é espírito às vezes. E quantas vezes eu peço auxílio no meu melhoramento moral? Quantas vezes eu peço auxílio para mim ter resignação? Quantas vezes eu peço auxílio para ter lucidez? Quantas vezes eu peço auxílio no meu processo evolutivo? E quantas vezes eu já pedi por bens materiais? Então, é necessário que a gente entenda que orar é falar, mas uma oração é falar com sentimento. E aí você cria. Então, quando eu for pedido para uma oração para alguém, não é uma repetição de pedidos. É uma emanação energética de luz, de paz, de saúde, de alegria, de harmonia.
Mas eu sou falho. Mas que essa centelha divina seja capacitada para o auxílio. Que eu sou fruto de um Deus que tudo pode, de que Ele me perdoe pelas minhas falhas, mas que Ele auxilie quem necessita, quem está precisando nesse exato momento. É esse o poder da prece. E como inúmeras aulas tivemos dentro do templo, na prática, que tenho certeza que se não fez ainda em Bertioga, vai ser feito. Mas acredito que já foi feito. Está dentro do templo, dia de gira, o guia fala, apaga a luz. E ó, ela fala, deixa só a vela acesa. Então aonde uma centelhinha divina for acesa, ela já dissipa a luz. E se ela for fortalecida, não existe mais sombra. Não existe mais sombra. Onde a luz não há trevas. Então é esse o propósito, a eficácia da prece. É levar luz, energia do bem, energia regeneradora, a paz, a conexão com o astral, com a espiritualidade, com o auxílio de Deus. E aí a gente emana essa energia. E ela é direcionada. Não tem barreiras para ela. E é essa energia que vai ser usada. É esse fluido que vai ser usado pela espiritualidade de luz. Nesse passe energético, nessa transmissão de energias do bem. Até esse espírito conseguir, encarnado ou desencarnado, ter a lucidez. E ele vai estar sendo emanado com tanta energia que ele vai se sentir confortado. E ele vai alcançar melhor. Por quê? Devemos fazer uma oração só para quem está em fase terminal? Não. É necessário que façamos a oração para alguém antes que ele entre no estado terminal. Para que a alma dele seja confortada. Para que o espírito dele esteja em conforto e em sintonia com o bem. Porque depois que ele desencarnar, se ele não estiver bem, é mais difícil o auxílio a ele. E ainda no umbral é chegado até ele essa energia de luz. Tá aqui preces aos mortos. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores é auxílio. Chega até eles, família. Acredita nisso? Então, é essa a eficácia da prece. Mas esse poder que nós temos. Por que a gente pede uma oração para a Mãe Carol? Porque ela é nossa sacerdote, ela é ligada com Deus. Então, qualquer sacerdote é sempre levado ao pedido de oração, porque ele está mais conectado com Deus. Não é? É esse o pensamento. Mas uma pessoa que não está em conexão com Deus, com um processo de busca de melhoria, enfim, ela não se sente conectada com a espiritualidade, ela também pode fazer oração. Desde que ela sintonize para o bem. Como eu acabei de fazer aqui. Eu sou imperfeito, mas eu preciso de auxílio, me conforte, Senhor. Eu preciso de ajuda. E isso já é uma conexão. O fato de ser humilde, de reconhecer que sou falho e de pedir auxílio é confiar que Ele vai me auxiliar. E auxílio vem. Então esse é o poder da corrente do bem. Mas, como nossas palavras têm poder, como nós somos energias e tudo é energia, então há essa troca o tempo inteiro de energias, circundando a nossa volta, passando por nós. Tem o problema da fé negativa. Quando eu faço uma oração com sentimento do bem para alguém, eu estou emanando coisas boas para ela. E para isso é necessário que eu esteja bem. Então é dito aqui, antes que eu fale com Deus, que eu peça perdão ao meu irmão. Né? Eu tenho que estar bem, no mínimo bem. Se eu não foi aceito o meu perdão, é necessário que eu tenha feito a minha parte.
É minha parte. Então, legal. E aí vou buscar essa sintonia com a energia do bem. Só que se eu não estiver bem, se eu estiver mal, se eu estiver denso, essa minha energia ela vai estar inversa. E eu vou estar sendo um pulsar de energia da mesma maneira que a energia positiva, só que eu vou estar um pulsar, um torus de energia negativa. Eu tô com raiva, tô na fúria, tô revoltado, revoltei contra Deus, aí, bum, a energia ficou densa. Energias iguais se atraem e aí eles querem a sua energia. E aí você mira alguém. E aí quando você acha alguém que você não gosta, aí quando você briga com alguém, e aí quando você tá com mágoa, com ódio, com rancor, o que você vai fazer? A oração do mal. Um sentimento fortíssimo, negativado, com ira, com ódio, com rancor, que essa pessoa morra. Que ela sofra. Que ela, enfim, deu para imaginar? Então esse pacote de energia, pelo mesmo fluido, chega para quem você está mandando. Chega para quem você está mandando. Se essa pessoa estiver sintonizada com o bem e não tiver no merecimento dessa energia, ela vai ser dissipada, porque onde a luz não há trevas. Mas ainda assim você é responsável, vai ser responsável por ter enviado ela. Porque se saiu de um lugar, ele volta para o mesmo lugar, ação e reação. Então energias iguais se atraem. É uma troca, né? Se ela não estiver bem, aí dá ruim. Uma pessoa fazendo isso, já é um monte de larva astral em volta dela, a gente já aprendeu dentro do tempo. Imagina uma corrente do mal. Daí o problema da fofoca. Deu para entender, família? É uma corrente do mal, levantando e despertando fúria nos corações, deixando a energia densa e mirando. Todo sintonia, com a mesma sintonia, mandando peso. Que sofra, que pague, que morra. E aí essa energia vem para essa pessoa, e aí os espíritos trevosos usam dessa energia para emanar sobre esse ser, encarnado ou desencarnado. E aí então ela entra em estágio de sofrimento e de dor. Até que chegue um ser de luz, com fé no trabalho do bem, da caridade, do amor ao próximo, e acenda um fósforo, que ele é só uma centelha divina, e emane sobre essa pessoa. Esse é o poder da oração. Então a pessoa encontra-se perdida, doente, adoecida, densa. E a gente acende uma luz. E aí já é escuro. E aí já dá uma clareada. E aí a espiritualidade de luz fortalece ela. E aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. E essa pessoa consegue se libertar e ser auxiliada. De acordo com o merecimento. Mas ainda que seja por merecimento, não é necessário mais do que 1 hora de dor. Você queria sofrer por quanto tempo para aprender? O bem se aprende no amor ou bem se aprende na dor. Nós enche a boca. E eu? E você? Quando é a gente fala, mas não precisava ser tanto, né, pai? Eu sei que eu fiz errado, não, tá bom. Mas uma chinelada, já aprendi, não vou fazer mais não. Não tem por que me chicotear tanto. Não é assim? Então, não tem necessidade de tanto sofrimento. Nós somos frutos do amor, da paz, da luz, da bondade, né? Então não precisa sofrer tanto. Então esse capítulo maravilhoso que encerra o Evangelho vem dizer da capacidade que temos no poder de criar, de gerar energias e de emanar energias e de sintonizar com energias pro bem e vigia.
para o mal também. Então, pedi e obtereis. Então, se eu pedir auxílio para auxiliar o meu irmão, ele vai ser auxiliado. E cada um ao seu tempo, ele vai estar com aquela energia em volta dele, aquele pacote de energia, né? É conhecido como quântica. Então esse pacote de energia vai estar sendo enviado para ele. E a espiritualidade impulsionando ele. E aí ele vai ter um despertar de acordo com o tempo dele, se não, a espiritualidade joga goela abaixo essa luz para ele ser aliviado. E ele tem não quero mais sofrer, Senhor, me ajuda. E essa energia está toda em volta dele. Então essa é a eficácia da prece. O poder que cada um de nós temos. É para isso que a gente estuda tanto, para a gente aprender a sermos instrumentos de luz, trabalhadores da luz, frutos do amor conectado à fonte, com respeito, humildade e amor ao próximo. Obrigado pela oportunidade de estudo, família, que vocês me deram do Evangelho. E a próxima aula é do capítulo 1. Tá bom, família? Muito obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.